Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui é só para dar uma dica a respeito eu vou dizer assim, de junta travada ou encaixe travado. No caso aqui eu vou utilizar esse tipo de encaixe para quê? Para fazer uma prateleirinha. Então, por exemplo, ali eu tenho duas paredezinhas e eu vou colocar uma prateleira ali, provavelmente eu acredito que eu vou fazer uma outra embaixo, utilizando esse mesmo esquema. Então, neste caso aqui, o que eu preciso? Como era muito longo a distância e também por causa que aqui é uma bancada e essa bancada aqui ela tem duas partes, eu precisava desse apoio central, então eu já vou aproveitar ele. Então, olhando até aqui meio de lado, vai ficar melhor para ver. Mas eu quero aproveitar a maior área possível, tanto embaixo quanto dos lados. Então, por isso, eu não coloquei um pezinho lateralmente para apoiar. E utilizei esse tipo de junta. Para vocês verem aqui, o procedimento é o seguinte. Então, tem a central, que é essa haste central. Eu fixei uma travessa nela, que seria essa daqui que está aqui atrás. Eu fixei ela aqui e lá atrás, porque lá atrás também tem uma haste na vertical, igual essa daqui. Então eu fixei aqui. Aqui uma dica também é o seguinte, como essa madeira ela é muito grossa, então você precisaria usar um parafuso muito grande para prender essa madeira na de trás, você pode fazer o seguinte, você faz a furação com uma broquinha mais fina, para marcar essa madeira de trás que você vai parafusar. Então depois você retira ela, aprofunda mais um pouco essa furação na madeira de trás e nessa daqui da frente você vai pegar uma broca um pouquinho mais grossa que a cabeça do parafuso e vai furar até atingir um certo limite que te possibilite usar seu próprio parafuso. Então vamos supor, um parafuso de 5 centímetros, seria recomendado o quê? Que pelo menos 3 centímetros pegasse essa madeira de trás. Se essa madeira tem 5 e o seu parafuso tem 5, então você precisa fazer uma furação aqui de pelo menos 3 centímetros. Então primeiro você faz a furação com a broca fina para servir de guia por onde o parafuso vai entrar. E depois com um pouquinho mais grossa que a cabeça do parafuso, você faz essa segunda furação na profundidade que você precisa. E com isso você consegue colocar o parafuso dentro dessa madeira de modo que prenda essa daqui de forma segura. Já as travessas laterais, eu fiz da seguinte maneira. Primeiro você faz um lado, depois você faz o outro. Então, na hora de recortar aqui, você tem que recortar o mais rente possível o tamanho entre essa madeira e a paredinha, no caso. De preferência, até um pouquinho mais, coisa de 1 milímetro, 1,5 milímetro no máximo de diferença. Para quê? Para ele entrar bem justo e até um pouquinho apertado nessa madeira aqui. Então, você só faz um lado. Aí fica opcional você prender ele aqui com prego ou com parafuso. Então de lá para cá você já fixa essa madeira. Feito isso, a fixação de um lado, aí entra o outro lado. Mesmo procedimento, o mais justo possível e, se possível, um pouquinho maior do que a distância entre essa madeira aqui e a parede. De maneira que ela entre tipo na seguinte forma, você coloca ela na diagonal, posiciona de um dos lados aonde você quer que ela fique e com o martelo você vai batendo aos pouquinhos até que ela chegue no ponto que você precisa, de maneira que ela entre bem pressionada. Aí posteriormente a isso você faz a fixação aqui, seja com prego ou com parafuso, furando primeiro com a furadeira ou batendo diretamente um preguinho com o martelo. Outra questão também é a seguinte, nesse tipo de travamento,
se não fosse uma coisa muito pesada que você fosse utilizar aqui, não haveria nem necessidade de colocar um calcinho aqui nessa lateral. Mas se tem a possibilidade de você colocar peso sobre isso, é melhor que você faça da mesma maneira que eu fiz. Eu prendi aqui nessa trave central e aqui deste lado eu coloquei um calcinho e ele está preso com um parafuso com uma buchinha. Então até eu já pintei aqui a paredezinha e fixei ele aqui. Com isso fica extremamente resistente. Lembrando ali na questão também aqui da junta, é o seguinte: como você vai fixar uma de lá e uma de cá, você tem que dar essa diferencinha aqui, ó, para que possibilite que você consiga fazer, por exemplo, a furação. Então, em média, eu deixo, quando eu vou fazer esse tipo de junta ou encaixe, 5 centímetros. Então, essa daqui está aqui, essa daqui está 5 centímetros de diferença dessa. O mesmo procedimento na de trás. Coloca uma e coloca a outra, seja 5 centímetros para frente ou 5 centímetros para trás, para te possibilitar fazer a furação e prender essa hastezinha. Então fica aí a dica. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!